Olá pessoal, já há muito tempo eu não gravo vídeo aí para botar no canal sobre estudo e vou retomar isso, mas só que de uma forma um pouco diferente. Gravando basicamente uma coisa muito interessante de se estudar, a intenção aqui é fazer uma revisão zona geral de direito constitucional, né? Eu tenho outros vídeos aí no canal onde eu falo de classificações da Constituição, a questão da pirâmide de Kelsey. Tem, se você procurar aí, você vai achar os primeiros vídeos. Tem até mais de um vídeo denominado aí como 01 de constitucional. E esse daqui eu vou colocar como letra da lei constitucional 01, e onde eu vou abordar somente uma leitura básica da Constituição, e aí ao longo da leitura a gente vai falando sobre alguns conceitos aí que eu lembrar, e à medida que tiver dúvidas, o pessoal perguntando aí, a gente vai gravando outros vídeos e esclarecendo. A Constituição Federal é a lei suprema, a lei superior, né, do país, onde todos os outros direitos, todas as outras leis que vigorarem não podem ferir a Constituição. Ou seja, não pode haver uma lei que determine que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa, que é para isso que a lei serve, para que você seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, conforme a própria Constituição define que você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude da lei. E se a Constituição te dá um direito, não pode haver nenhuma lei infraconstitucional abaixo da Constituição, nenhuma lei ordinária que venha ferir esse direito. Assim como, por exemplo, a liberdade de comunicação, né, um direito maior aí que nós temos nas redes sociais, no aspecto geral, ou na imprensa. Você não pode ser tolhido quanto ao respeito de você emitir sua opinião, a liberdade de comunicação, desde que você não fira outros direitos também constitucionalmente garantidos, como a honra, a imagem das pessoas. Então, vamos aí de cara aí a leitura da lei constitucional, ou da Carta Magna, ou da Constituição Federal propriamente dita, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que é o nome jurídico da Constituição, né, que foi promulgada aí em outubro de 88. Né? Temos aí o preâmbulo da Constituição, vou ler aqui rapidamente, que diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, né? Um Estado democrático, aliás, que está escrito na Constituição, que é de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Basicamente, nesse preâmbulo aí, o que se discute muito em concurso é se o preâmbulo obriga as pessoas ou dá algum direito. O preâmbulo é apenas um norte da Constituição, como o próprio nome diz, é como se fosse um prefácio, né? Ele dita o norte sobre o qual a Constituição e todos os seus artigos vão ser baseados, né? No exercício dos direitos sociais, na liberdade, na segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade que seja fraterna, pluralista, ou seja, sem preconceitos, né, com harmonia social, para manter a ordem interna e internacional. E esse promulgamos sobre a proteção de Deus também aí já foi muito usado nas constituições estaduais, questionados em questões de concurso, se seria obrigado o seu uso
nas constituições estaduais e não é. E tem constituição, salvo engano, aí do Acre, que não usa, eu acho que outros estados todos usam, mas que não é obrigatório, porque o preâmbulo ele é apenas um norte que orienta a feitura de todos os outros artigos da Constituição, mas não obriga que ninguém tenha que colocar nada ou repetir nada que conste no preâmbulo em outros artigos, seja da Constituição Federal ou das Constituições estaduais. E aí a gente vai ao título 1 da Constituição, que diz 2 princípios fundamentais, né? Porque tratando a Constituição do aspecto material, ou seja, matéria constitucional, quando nós estudamos classificação da Constituição, nós vimos que o básico da Constituição é tratar dos direitos e garantias individuais, das normas fundamentadoras do Estado democrático de direito, né, dos direitos e garantias fundamentais da formação e constituição do Estado, da aquisição e do exercício de poder. Ou seja, uma Constituição que seja básica, ela tem que tratar de todos esses aspectos. E a nossa Constituição, no título 1, que trata dos princípios fundamentais, vai tratar justamente sobre essa organização política e jurídica do Estado brasileiro e da República Federativa do Brasil, dando logo de cara no artigo 1º o nome jurídico da República do Brasil, né? Do país do Brasil como Estado que perante outras nações, ele é tratado como República Federativa do Brasil. E diz o artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, grava essa palavra, dos estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Logo de cara você extrai no artigo 1º que é importante que a República Federativa do Brasil ela é formada por uma união de outros entes federativos. O ente federativo maior, que não está citado aqui agora, né, que representa internamente a República Federativa do Brasil, é a União. Toda vez que você vai falar em União, você está falando sobre o aspecto interno, né, de um ente que é representativo internamente da República Federativa do Brasil, que é chamado da União. Então, a República Federativa do Brasil é formada pela união que é indissolúvel, então não pode se dissolver de maneira nenhuma essa organização político-administrativa do Brasil, que faz com que o Brasil seja composto pela União, né, que é a federação, os estados, os municípios e o Distrito Federal, cada um com suas peculiaridades, suas características e suas organizações político-administrativas próprias aí, que é especificado na própria Constituição Federal. E esse Estado aí indissolúvel, né, formado pelo Estados, municípios e Distrito Federal, se constitui num Estado democrático de direito, ou seja, todos os fundamentos do Estado brasileiro, tudo que é emanado da Constituição, tem como fundamento o Estado democrático de direito. E aí diz o artigo 1º que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, repetindo, dos estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se um Estado maior, o Estado brasileiro, né? A República Federativa do Brasil, perante o mundo, é um Estado democrático de direito e tem alguns fundamentos, alguns pilares básicos que vão nortear toda a organização político-administrativa do Brasil, que são, né? Tem um macetinho que todo mundo aí já deve conhecer, o Socidivaplu,
que o pessoal usa para decorar aí esses 5 incisos do artigo 1º, que fala sobre a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Grave isso, decore isso, porque os fundamentos da República Federativa do Brasil, que são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, às vezes são mesclados aí com objetivos da República Federativa do Brasil, que nós vamos ver logo abaixo, para confundir aí o candidato nas questões. Então, decore aí o SOCIDVAPLU, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político como fundamentos da República Federativa do Brasil, que é organizada, segundo o próprio artigo 1º, em estados, municípios e Distrito Federal. São entes da federação, né, que todos são regidos por leis, por normas, dentro de um Estado democrático de direito. Tem como parágrafo único esse artigo 1º o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, a regra é que o poder vem do povo, mas que é exercido esse poder através dos representantes que são eleitos, deputados, senadores, deputados federais, né? E os senadores lá no Congresso Nacional, essa corja aí que controla o país, e os deputados estaduais a nível de estaduais, os vereadores a nível de município. O artigo 2º já trata o quê? Dos poderes. Dentro ainda dos princípios fundamentais do título 1, tem a organização dos poderes, né? Que são poderes da União, artigo 2º, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um desses poderes, embora independentes e harmônicos entre si, conversam entre si porque tem cada um a sua função específica: o legislativo criar, elaborar as leis, o executivo, né, fazer a administração do Estado, né, da federação, a nível de união, dos estados, a nível lá da organização dos estados, e das prefeituras a nível de prefeitura, de município, né? O executivo, nesse sentido, administrativo, e o judiciário para aplicar as leis feitas no executivo. Então, o que acontece? O poder executivo é o gestor público, são os administradores públicos, que, baseados no que as leis do país, né, dizem e determinam, inclusive a própria Constituição, que são ordenamentos jurídicos, né, elaborados pelo Poder Legislativo, que tem basicamente essa função. O Legislativo tem a função de elaborar as leis e fiscalizar as demandas lá do Executivo. E o Judiciário vai o quê? Dirimir aí os conflitos. Toda vez que houver um conflito e que esse conflito for levado ao Judiciário, porque a própria Constituição garante o direito de todos a propor uma demanda judicial a fim de defender um direito seu, o Judiciário vai dirimir aí a dúvida quanto à interpretação da lei, quanto ao que uma lei, seja ela estadual, federal ou a própria Constituição, diz, para defender aí cada um o seu direito. Então, poderes da União que são independentes, ou seja, um não pode interferir no outro, né? Não pode determinar nada sobre o outro, eles têm independência administrativa própria, cada um desses poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, sendo que o legislativo elabora as leis e fiscaliza o executivo
administra o Estado com base no que a lei diz, porque o gestor público, o agente público, a gente estuda isso em direito administrativo, não pode fazer nada a seu bel prazer. Tudo que o agente público pode fazer é o que a lei diz que ele pode fazer. O particular, se a lei não proíbe ele de fazer alguma coisa, ele pode simplesmente fazer. O administrador público não. Se a lei diz que ele pode fazer, ele deve fazer. Se a lei não fala nada a aquele respeito, ele nem não pode a seu bel prazer decidir nada. Tudo tem que estar determinado na lei, né, para que o executivo possa administrar e exercer assim a sua função dentro da organização do Estado. E o judiciário vai dirimir os conflitos, examinar as leis, no caso do Supremo Tribunal Federal, vai interpretar a Constituição quando houver aí dúvidas quanto aos termos contidos na Constituição. O artigo 3º, que é o que eu falei que confundem muito com o artigo 1º, que é dos fundamentos da República, o artigo 3º diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, preste atenção lá nos fundamentos da República Federativa do Brasil, do artigo 1º, que eu já citei, e nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, citado aqui no artigo 3º, que são 4. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e idade e quaisquer outras formas de discriminação. Preste atenção que aqui nos fundamentos da República, lá no artigo 1º, você só tem palavras, basicamente substantivos: soberania, cidadania, dignidade, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político. E no artigo 3º, que tem os objetivos da República, presta atenção, objetivo, são o quê? São praticamente metas a serem alcançadas, coisas que o Estado tem que tentar elaborar, que o Executivo tem que tentar elaborar para garantir um bem-estar social. Então, se constitui em verbos sempre: construir, no inciso 1º, garantir, erradicar e promover. Então, veja que, diferentemente dos fundamentos lá do artigo 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar pobreza e marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais, promover bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outro tipo de preconceito. Por último, fechando esse vídeo, para não estender muito e já fechando aí o título 1, que é dos princípios fundamentais. Então, os princípios fundamentais, isso às vezes também é cobrado, são os determinados lá do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, que nós vamos ver agora. A República Federativa do Brasil, artigo 4º, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, não confundir também os princípios que regem as relações internacionais do artigo 4 com lá os fundamentos da República do artigo 1º e nem com os objetivos da República no artigo 3º. Então, nós temos artigo 1º, fundamentos da República, artigo 3º, objetivos da República, e artigo 4º, nós temos princípios que regem as relações internacionais, Todos esses contidos dentro dos princípios fundamentais da República, que é justamente o título 1 da Constituição Federal. Então, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional são 10. Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. E no parágrafo único do artigo 4º, onde trata dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil, temos: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política e social e cultural, econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Veja que os princípios que regem as relações internacionais basicamente se preocupam com duas coisas: cooperação entre os estados, no sentido de os países colaborarem uns com os outros, e não intervenção de um país por outro, respeitando basicamente o quê? A soberania de cada país, que é lá um fundamento da nossa república, né? O primeiro fundamento da nossa república é o quê? Soberania. E dentro dos princípios que regem as relações internacionais, o Brasil se preocupa em colocar vários incisos que tratam desse respeito da soberania, que é um princípio fundamental, e uma cooperação entre os povos. Tanto que a gente falou independência nacional, ou seja, cada país é independente, né? Não tem dependência nenhuma em relação ao outro, prevalecendo a defesa dos direitos humanos, que até dentro da Constituição, quando se trata de tratados internacionais, os tratados internacionais sobre direitos humanos são elevados à Constituição, ao ordenamento jurídico brasileiro como emenda constitucionais, então, portanto, passam a ser regras também constitucionais: prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, né, de um povo intervir no outro. O Brasil não pode intervir em ninguém, e também tem que cooperar com países para que não haja, dentro das conversas lá, nas reuniões da ONU, sempre procurando dirimir conflitos de modo que um país não venha a intervir em outros, tentando trazer aí uma cooperação que traga igualdade entre os estados, defendendo a paz, a solução pacífica dos conflitos, repudiando atos de terrorismo e racismo, né, elevando aí a dignidade da pessoa humana, né, que é lá, viu? Dignidade da pessoa humana é o quê? Um dos princípios fundamentais lá no artigo 1º, e também tratado aqui indiretamente, né, aqui no inciso 9, com cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, repúdio ao terrorismo, ao racismo. Então vamos lá. Os princípios que regem as relações internacionais, vou citar todos de uma vez: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E o parágrafo único: a cooperação lá, a integração econômica, política, social e cultural entre os povos aqui da América Latina, visando a formação aí de uma comunidade latino-americana das ações, que está quase morto isso aí, né? O Mercosul, etc. e tal. E aí a gente fecha aí o título 1, que trata dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, onde no artigo 1º tratamos dos fundamentos da República, no artigo 2º dos poderes da União, no 3º os objetivos da República Federativa do Brasil, e no 4º dos princípios que regem as relações internacionais. Próxima aula, vou ler e fazer breves comentários do título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais,
e do capítulo 1, que é dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o grande, gigantesco artigo 5º aí, que cai muito em prova, ok? Talvez vou dividir isso aí em uns 3 vídeos aí para a gente poder comentar e ler tudo. Um abraço e curta aí o vídeo, o canal, e eu vou ler aí toda a Constituição aí, né? E à medida que for estudando, comentando com vocês para tirar as dúvidas.